amiguinhos, tudo bom? Tô aqui de novo, né? Tô aqui de novo pra contar história, pra fazer um monte de coisa legal, pra gente passar nosso tempo. E aí, amiguinhos, como que foi a semana? Foi boa? Teve muito ovo de Páscoa, muito chocolate, muita gostosura aí na sua casa? Eu falei que essas coisas elas iam acabar aparecendo, né? Vocês se lembram da história da semana passada? Onde o sangue do cordeiro indicava para o anjo que essa casa era temente ao Senhor? Lembrou? Este é um símbolo da primeira Páscoa. Eu vou deixar ele aqui, ó. Será que fica bom no nosso vídeo? Aqui, ó. E este aqui é o símbolo da segunda Páscoa, né? Que comemoramos até hoje. Mas eu vou deixar ele aqui de ladinho no nosso vidinho, porque hoje eu quero apresentar para vocês um carinha 10, que vocês já conhecem, mas não com esta roupinha, não com esta aparência, mas hoje vocês vão conhecer quem? O Cordeiro de Deus, Jesus. Jesus, eu não preciso nem apresentar, porque vocês já vão na igreja, né? Já conhecem, mas eu vou apresentar mesmo assim. Jesus, ele é o Filho de Deus, o Filho que Deus mandou aqui para a Terra para viver como a gente e mostrar que é possível viver sem pecado. E Jesus fazia muitas coisas legais. Ele curava doente, o primeiro milagre dele, ele transformou água em vinho, que mais que ele fazia? Ele falava com as pessoas, ele falava de Deus, ele dizia que ele era o caminho, né, para chegar até Deus. Ele fez diversas coisas. E ele andava com 12 amigos especiais. Então aqui está Jesus, vou colocar ele aqui um pouco mais perto. E agora vamos apresentar os 12 amigos que andavam por Jesus por onde quer que ele fosse. Temos aqui o Tomé, temos também o Mateus. Este aqui é o Bartolomeu, os amigos de Jesus. Esse daqui é o Tiago, tem 2 Tiagos, amigos de Jesus. Esse aqui é o André. André, fica aqui, André. Esse aqui é o outro Tiago. Esse aqui é o Tadeu, amigão de Jesus. João, aquele que escreveu até um livro da Bíblia super bonito. Pedro, ponta firme aqui esse Pedro. Felipe, vamos lá, quem mais? Temos esse amigo aqui, ó, Judas, muito importante na história de hoje. E temos o Simão. Simão, vamos pôr Simão aqui, acabou? Tem 12 aqui? Acho que tem, não tem mais nenhum bicho aqui. Então tem 12 amigos. Jesus, ele andava com esses 12 amigos. E eles iam para todos os lugares, falavam de Deus para todas as pessoas. Jesus fazia os milagres e eles eram testemunhas. Jesus estava ensinando eles como que eles deviam fazer para que, quando Jesus fosse embora, eles continuassem a falar de Deus para as pessoas, eles continuassem pregando que Jesus voltou. Só que Jesus, quando fazia tudo isso, só fazia coisa boa, gente, só fazia coisa legal, ele despertava a ira dos poderosos, daqueles que querem aparecer, daqueles que ficam falando, quem é esse cara aí que se diz o rei dos judeus? Rei sou eu. Então ele despertou a ira de muita gente. E tinha muita gente que não gostava de Jesus, né? Mas quem o via, quem o conhecia, gostava dele. Onde ele passavam, pessoas assim com problemas de saúde corriam para ir no caminho que ele estava passando só para tocar na roupa dele para poder ser curado. Jesus era muito bom e fazia coisas muito boas. Um certo dia, vou arrumar aqui ó, para ver se eu consigo fazer todos os amigos ficarem aqui. Tava chegando a época da festa de Páscoa. Lembra que a tia falou que na festa de Páscoa eles comemoravam todos os anos com os pães sem fermento, com as ervas amargas? Então, estava chegando o dia dessa festa e um dos discípulos falou assim, Jesus, como que a gente faz na festa de Páscoa? Aí o Jesus falou assim, não, a gente vai lá para a cidade, né, e vamos fazer nossa ceia lá.
Aí eles até ficaram assim, mas pô, lá na cidade, gente, tem gente querendo pegar Jesus, né? Mas Jesus falou, a gente vai lá para a cidade. Só que Jesus já estava sentindo no coração dele que estava chegando a hora de que vocês vão saber de acontecer tudo que tem que acontecer com ele, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Jesus também é herói da fé. Aliás, é o maior de todos os heróis da fé, Jesus, né? Ele ouvia a voz de Deus, ele acreditava, porque ele era o próprio Deus. Mas até então, até esse momento, as pessoas aqui não sabiam disso. Eles viam que Jesus era filho de Deus, mas eles achavam que Jesus era somente de carne e osso e que andava lá no meio deles. Eles não sabiam ainda de que Jesus se faria Deus, né? Que é essa história, a história da Páscoa conta quando Jesus ele se fez Deus aos olhos de todo mundo. Eles ainda não tinham visto isso. E aí eles estavam lá, andando. Aí chegou na noite de Páscoa, eles fizeram a ceia, né? Jesus pegou um cálice de vinho, dividiu com os seus 12 amigos, pegou pão, dividiu com os 12 amigos. Aí assim, ó, só para não ficarmos todos assim, onde está isso? É a história da tia Fabi? Não, você pode ler em vários lugares, mas você pode ler em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, 26, né? E aí você pode ler isso daqui em vários, tem 4 evangelhos aqui que você consegue ler, mas a tia escolheu de Mateus. Aí na ceia, Jesus falou assim, enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus 12 discípulos e disse, tomai e comei isto é o meu corpo. A seguir pegou o cálice, tendo dado graças, os deu aos discípulos dizendo, bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, né? Para apagar os pecados. E aí já vem uma coisa aqui que a gente pode lembrar da história. No Antigo Testamento, quando as pessoas iam comemorar a Páscoa, elas passavam o sangue para que nada de mal acontecesse para elas. Isso foi o povo hebreu. Depois disso, por vários e vários anos, eles faziam isso para quê? Para que esse sangue do cordeiro tirasse o pecado da casa deles. Então eles faziam isso assim para renovar essa aliança. Você viu que tem tudo a ver com o que Jesus falou agora? Olha aqui, ó, no versículo 28. Por isso, o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a limpeza dos pecados. Você tá vendo? Isso tem... Jesus, o sangue de Jesus vai tirar aqui o pecado, né? Então é isso. Aí, continuando, depois dessa noite, eles foram para um jardim lá para orar, porque Jesus estava se sentindo aflito, ele sabia que estava chegando a hora dele. Aí eles foram lá para um jardim para orar. Na hora que ele não foi com todos, né? Então vamos tirar uns aqui, ele foi com os amiguinhos, vamos tirar uns aqui, tá? Vamos tirar uns aqui. Ah, uma coisa bastante importante. Jesus, quando estava ceando, ele falou assim, que naquela mesa ia ter um cara que ia trair ele. Ó, Jesus já sabia. Aí eles foram para um jardim especial para orar. E aí eles estavam orando, aí esses daqui estavam orando, o que aconteceu? Dormiram. E aí chegou o outro amigo que eu falei, deu um beijo em Jesus. Esse amigo, dá para vocês lerem? É o Judas. Judas traiu Jesus, ele andou com Jesus, ele conheceu Jesus, mas ele nada do que Jesus disse, falou, bateu no coração dele. Ele só andava, achava legal, mas assim, não foi de coração. Ele vendeu a vida de Jesus por 30 moedas. Penso eu hoje, 30 reais, nem dá para comprar tanta coisa. Ele vendeu a vida do mestre, porque eles chamavam ele de mestre, por 30 moedas. E aí, os guardas vieram e açoitaram Jesus, levaram ele embora, levaram ele preso e ele começou a sofrer. Ele apanhou.
Aí os guardas fizeram uma coroa de espinho para eles e fizeram uma cruz enorme. E fizeram ele carregar essa cruz enorme. Já pensou? Ele que não fez nada para ninguém ser maltratado desta maneira? Eu vou tentar colocar aqui a cruz de Jesus. Aí, Jesus e a cruz aqui, ó, dá pra ver a cruz? Ele foi açoitado e chicoteado e furado e muita tristeza aconteceu com Jesus. Jesus machucou bastante, foi um sofrimento. E aí acabou que Jesus foi crucificado. Então essa cruz aqui foi pregada a Jesus e foi pregado os pés e as mãos. Com pregos de verdade, né? Então a gente volta aqui pro nosso Jesus, para acabar ainda, né, para piorar a humilhação que ele estava passando, ele foi colocado nessa cruz aqui, junto de outros 2 bandidos. Só que Jesus, mesmo na cruz fraquinho, conseguiu falar com um desses bandidos e esse bandido creu que ele era Deus e foi salvo. Salvo da morte não, porque todos morreram, mas ele foi salvo, assim, a alma dele foi salva, né? Porque Jesus é o único que pode salvar a sua alma. E um não teve jeito mesmo, diante da morte, não creu em Jesus e morreu. E aí Jesus morreu. Aí você pensa, então a história da Páscoa não é nada legal, né, tia Fabi? A história da Páscoa é uma tristeza sem fim. É. Não posso dizer que ela é tão legal assim, mas vocês vão ver as coisas maravilhosas ainda que estão para acontecer. Jesus tinha um amigo muito importante chamado João que conseguiu falar lá com o rei, lá, e tirou ele da cruz. Quando tirou ele da cruz, naquela época, se enterrava as pessoas em caverna. Eu fiz aqui o que eu consegui, mais parecido com um túmulo. Deixa eu achar Jesus aqui. Perdi o Jesus. Jesus, ele foi colocado em um túmulo, né? Ele foi enrolado em lençóis, colocaram perfume, colocaram ele no túmulo e fecharam a porta do túmulo. Ficou guardas, cadê os guardas? Guardas do rei vigiando o túmulo de Jesus. Os guardas, uma coisa assim fantástica que aconteceu. Quando Jesus estava na cruz, antes dele sair, quando ele morreu, era mais ou menos meio-dia, assim, diz que escureceu, que o dia virou noite e que o céu chorou, né? E aí todo mundo viu que aquele cara realmente era filho de Deus. Muitos acreditaram naquela hora. E os guardas que guardavam o túmulo com cara bem brava, sentiram, sabe? Ficaram comovidos, sentiram a presença de Deus e viram que quem estava aqui dentro era Deus. E pararam de vigiar, né? E aí, aconteceu que isso aconteceu na sexta-feira. Passado o sábado, porque ninguém podia sair de casa no sábado, porque tinha uma regra lá naquela época, 3 mulheres, inclusive a mãe de Jesus, a Maria Madalena, foram lá visitar o túmulo de Jesus, né? E aí, no que elas estavam visitando, chorando, coisa e tal, apareceu quem? 2 anjos. Deixa eu ver se eu ponho meu anjo 1 aqui e meu anjo 2 aqui. Os anjos falaram assim: parem de chorar, mulheres, Jesus não está mais aí. Como assim não está mais aí? Verdade, ele não morreu, ele ressuscitou. E ele não está, eu sabia que meu anjo ia cair quando eu abrisse aqui. Ele não está mais aí. Aí elas falaram assim: sério? E aí elas ficaram super felizes e saíram correndo e foram chamar todos os outros. Aí agora eu vou ter que chamar todo mundo. Os anjos também saem e o túmulo fica aqui, porque não tem mais ninguém aqui dentro. E aí veio todo mundo ver. E eles viram e ficaram maravilhados que Jesus estava lá, né? Que Jesus não estava mais lá. E eles falaram assim: nossa, uns pensaram que o Jesus tinha sido roubado. Outros tiveram certeza de que ele estava vivo, né? Então ficaram aqui, ó, a Marta, a Maria e os amigos e todo mundo aqui vendo e ficaram felizes pra caramba e começaram a dançar, a orar, a cantar. Ficaram muito felizes mesmo, que o túmulo estava vazio.
Aí eles falaram assim, nossa, Jesus está vivo, ele não morreu, porque ele é o máximo, né? Ele é o Filho de Deus. E aí está, todos os amigos de Jesus estavam lá. Aí Jesus, ele foi e apareceu para eles, né? E aí quando apareceu, ele continuou fazendo o que ele sempre fez, que foi falar de Deus. E eu vou contar uma história assim, vou dar um break aqui na história de Jesus para contar a história do que aconteceu com o Judas. Judas, quando viu a besteira que fez, não aguentou de arrependimento e se matou. Olha que tristeza, né? Era um cara que tinha tudo para dar certo, foi fazer goiabada e aí não deu certo. E aí Jesus apareceu e as pessoas ficavam muito felizes e andavam atrás dele, coisa e tal. Isso foi no domingo, né? Porque ele morreu na sexta, né? E ele voltou no domingo. E aí aconteceu várias outras coisas e Jesus, nesse momento, ele prometeu que vai voltar. Ele deixou o maior dos mandamentos, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. E ele subiu aos céus. E lá ele está até hoje. Ele disse que vai voltar um dia, mas hoje ele vive junto do Pai, né? De Jesus. E essa é a história da verdadeira Páscoa, onde nós podemos ver que Jesus veio para ser aquela ovelhinha que ia tirar o pecado da vida da gente. Se hoje a gente crê em Deus, ele pode limpar o pecado que está no nosso coração. Então a tia queria contar essa história que mesmo que vocês ganhem os ovos de Páscoa, mesmo que vocês comam chocolate, mesmo que vocês achem tudo fofo na Páscoa, não tem problema. A verdadeira história de Jesus é que ele morreu sendo ele inocente, sendo ele bom, por mim, por você, por todo mundo, para tirar o pecado da vida da gente. Graças a Jesus, a gente pode falar direto com Deus sem precisar de mais nada, né? Ele intercede, né? Sabe? Ele fala com Deus por nós. Então, crianças, a tia queria acabar a história aqui, falar que tá sendo muito legal fazer esses vídeos para vocês e que a gente volta a se encontrar lá falando dos outros heróis da fé, mas hoje, que é o domingo de Páscoa, eu não podia deixar de falar para vocês essa história, né? Tem toda uma sequência os heróis da fé, mas Jesus é o maior de todos os heróis da fé. Então, crianças, eu quero deixar aqui. Pode ser um pouco triste a história da Páscoa, mas no final a glória de Deus, né, aparece e Jesus se faz Deus aqui no meio de nós. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, né? Se a gente está no ano de 2020, isso aqui aconteceu no ano 0, era 2000 anos atrás, né? Então, crianças, vamos orar? Vamos orar pelo verdadeiro significado da Páscoa? Senhor Deus, Pai, eu quero orar hoje por todas as crianças que viram meu vídeo, por todas aquelas que não puderam ver, mas que vão ver ainda algum dia. Senhor, obrigado, Pai, porque hoje é um dia feliz, um dia que a gente pode se alegrar, porque o Senhor vive, Senhor. O Senhor vive, está sentado aí, à direita do Pai. Ó Senhor Deus, muito, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá capacidades para falar dessas histórias para as outras pessoas. Obrigado porque o Senhor nos renova assim a nossa fé. Senhor, cuida, Pai, do nosso país, né, do nosso mundo que está enfrentando um momento tão difícil. Eu oro no nome santo do seu Filho Jesus. Amém. E era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado. Eu quero pedir para que vocês continuem orando. Vou pedir para o meu cameraman desligar aqui, para que vocês continuem orando pelas pessoas, né? O coronavírus não vai acabar tão cedo, mas a gente pode orar e a gente pode ter alegria, porque o Senhor Deus está conosco. Um beijão e até a próxima. Tchau!